Trinitarismo. A doutrina da Trindade é talvez a doutrina mais misteriosa e difícil que encontramos nas Escrituras. Por isto, é uma insensatez afirmar que podemos dar uma explicação completa sobre ela. Devido à natureza do assunto, só podemos saber, a respeito de Deus e da Trindade, o pouco que as Escrituras nos revelam. A tripla personalidade de Deus é, exclusivamente, uma verdade da revelação. 1. O termo Trindade. A expressão Trindade não é uma expressão bíblica, nem usamos linguagem bíblica quando definimos o que ela expressa como sendo a doutrina de que há um só Deus verdadeiro, mas que na unidade da divindade existem três pessoas coeternas e coiguais, iguais em substância, mas distintas em subsistência. Uma doutrina assim definida só pode ser considerada como doutrina bíblica, desde que aceitemos que o sentido da Escritura é também Escritura. E a definição de uma doutrina bíblica, em linguagem tão alheia à Bíblia, só se pode justificar se aceitarmos o princípio de que é melhor conservar a verdade das Escrituras do que as palavras das Escrituras. A doutrina da Trindade está, sem solução, nas Escrituras. Ao se cristalizar dos seus solventes, não deixa de ser bíblica, mas surge mais claramente. Ou, para não falar em linguagem figurada, a doutrina da Trindade é-nos apresentada nas Escrituras, não numa definição formulada, mas em alusões fragmentárias. Quando reunimos os disjecta membra na sua unidade orgânica, não estamos abandonando as Escrituras, mas estamos, sim, entrando mais completamente no significado dessas Escrituras. Podemos apresentar a doutrina em termos técnicos, provida pela reflexão filosófica. Mas a doutrina apresentada é uma doutrina genuinamente bíblica. A doutrina da Trindade na história. A doutrina da Trindade sempre enfrentou dificuldades e, portanto, não é de admirar que a Igreja, em seus esforços para formulá-la, tenha sido repetidamente tentada a racionalizá-la e a dar-lhe uma construção que deixava de fazer justiça aos dados da Escritura. 1. Período da pré-reforma. Os judeus do tempo de Jesus davam muita ênfase à unidade de Deus, e esta ênfase foi trazida para dentro da igreja cristã. O resultado foi que alguns eliminaram completamente as distinções pessoais da divindade, e que outros não fizeram plena justiça à divindade essencial da segunda e da terceira pessoas da Trindade Santa. Tertuliano foi o primeiro a empregar o termo Trindade e a formular a doutrina, mas a sua formulação foi deficiente, desde que envolvia uma infundada subordinação do Filho ao Pai. Orígenes foi mais longe, nesta direção, ensinando, explicitamente que o Filho é subordinado ao Pai quanto à essência, e que o Espírito Santo é subordinado até mesmo ao Filho. Ele desacreditou a divindade essencial destas duas pessoas do ser divino e forneceu um ponto de partida aos arianos, que negavam a divindade do Filho e do Espírito Santo, apresentando o Filho como a primeira criatura do Pai, e o Espírito Santo como a primeira criatura do Filho. Assim, a consubstancialidade do Filho e do Espírito Santo com o Pai foi sacrificada, com o fim de preservar a unidade. E, segundo esse conceito, as três pessoas da divindade diferem em grau de dignidade. Os arianos ainda conservaram resquícios da doutrina das três pessoas da divindade, mas esta foi inteiramente sacrificada pelo monarquianismo, em parte no interesse da unidade de Deus e em parte para manter a divindade do Filho. O monarquianismo dinâmico via em Jesus apenas homem e no Espírito Santo uma influência divina, enquanto que o monarquianismo modalista considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo meramente como três modos de manifestação, assumidos sucessivamente pela divindade. Por outro lado, também houve alguns que a tal ponto perderam de vista a unidade de Deus, que acabaram no triteísmo. Alguns dos monofisistas mais recentes, como João Ascunages e João Pilopono, caíram neste erro. Durante a Idade Média, o nominalista Rosselino foi acusado do mesmo erro. A Igreja começou a formular a sua doutrina da Trindade no século IV. O Concílio de Nicéia, 325 AD, declarou que o Filho é coessencial com o Pai, enquanto que o Concílio de Constantinopla, 381 AD, afirmou a divindade do Espírito, embora não com a mesma precisão.
Quanto à inter-relação dos três, foi oficialmente declarado que o Filho é gerado pelo Pai, e que o Espírito procede do Pai e do Filho. No Oriente, a doutrina da Trindade encontrou a sua proposição mais completa na obra de João de Damasco, e no Ocidente, na grande obra de Agostinho, de Trinitate. A primeira ainda retém um elemento de subordinação, inteiramente eliminado pela segunda. 2. Período da pós-reforma. Depois da reforma não temos maior desenvolvimento da doutrina da Trindade, mas o que encontramos repetidamente são algumas das errôneas formulações antigas. Os arminianos, Episcópio, Curceléu e Limburg reavivaram a doutrina da subordinação, outra vez, ao que parece, principalmente para defender a unidade da Trindade. Eles atribuíram ao Pai uma certa preeminência sobre as outras pessoas, em ordem, dignidade e poder. Posição um tanto parecida foi tomada por Samuel Clarke, na Inglaterra, e pelo teólogo luterano Canis. Outros seguiram o caminho indicado por Sabellius, ensinando uma espécie de modalismo, como, por exemplo, Emanuel Swedenborg, que sustentava que o eterno Deus homem fez-se carne no Filho, e agia através do Espírito Santo. Hegel, que fala do Pai como Deus em si, do Filho como Deus se objetivando, e do Espírito como Deus retornando a si mesmo. Schleiermacher, que considera as três pessoas simplesmente como três aspectos de Deus. O Pai é Deus como a subjacente unidade de todas as coisas, o Filho é Deus como passando a uma personalidade consciente no homem, e o Espírito Santo é Deus vivendo na Igreja. Os socinianos da época da Reforma seguiam as linhas arianas, mas foram além diário, pois para eles Cristo era simples, homem e o Espírito Santo apenas um poder ou influência. Eles foram os precursores dos unitários e também dos teólogos modernistas, que falam de Jesus como um mestre divino e identificam o Espírito Santo com Deus imanente. Finalmente, também houve alguns que, como consideravam ininteligível a afirmação da doutrina de uma trindade ontológica, queriam livrar-se dela e se satisfizeram com a doutrina de uma trindade econômica, uma trindade como se vê revelada na obra de redenção e na experiência humana. Exemplos de defensores desta ideia são Moses Stuart, W. L. Alexander e W. A. Brown. Durante um considerável período de tempo, declinou o interesse pela doutrina da Trindade, e a discussão teológica centralizou-se mais particularmente na personalidade de Deus. Brunner e Barth chamaram de novo a atenção para sua importância. Este último a coloca em primeiro plano, discutindo-a em conexão com a doutrina da revelação, e lhe dedica 220 páginas da sua dogmática. Materialmente, ele deriva da Escritura a doutrina, mas formal e logicamente, acha que ela está envolvida na simples sentença: Deus fala. Ele é revelador, Pai, revelação, Filho, e revelatura, Espírito Santo. Ele se revela, é a revelação e é também o conteúdo da revelação. Deus e sua revelação se identificam. Em sua revelação ele continua sendo Deus, absolutamente livre e soberano. Esta ideia de Barth não é uma espécie de sabelianismo, pois ele reconhece três pessoas na divindade. Além disso, ele não admite nenhuma subordinação. Diz ele, assim, ao mesmo Deus que, em unidade incólume, é revelador, revelação e revelatura, também se atribui, em sua variedade incólume, precisamente este modo tríplice de existência. Prova bíblica da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade depende decisivamente da revelação. É verdade que a razão humana pode sugerir algumas ideias para consubstanciar a doutrina, e que os homens, fundados em bases puramente filosóficas, por vezes abandonaram a ideia de uma unidade nua e crua em Deus, e apresentaram a ideia do movimento surgiram uma triplicidade, mas apenas uma pluralidade de pessoas. Indicações mais claras dessas distinções pessoais acham-se nas passagens que se referem ao anjo de Jeová que, por um lado, é identificado com Jeová e, por outro, distingue-se dele. VGN 16, 7, 13, 18, 1, 21, 19, 1, 28 mililitros, 3, 1. E, também, nas passagens em que a palavra e a sabedoria de Deus
são personificadas, SL 33, 4, 6, PV 8 e 12, 31. Em alguns casos mencionam-se mais de uma pessoa, SL 33, 6, 45, 6, 7, com HB 1, 8, 9, e noutros quem fala é Deus, que menciona o Messias e o Espírito, ou quem fala é o Messias, que menciona Deus e o Espírito, IS 48, 16, 61, 1, 63, 9 e 10. Assim, o Velho Testamento contém clara antecipação da revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento vivo e de autodistinção. Também é verdade que a experiência cristã parece exigir algo parecido com esta construção da doutrina de Deus. Ao mesmo tempo, é uma doutrina que não teríamos conhecido, nem teríamos sido capazes de sustentar com algum grau de confiança, somente com base na experiência, e que foi trazida ao nosso conhecimento unicamente pela autorrevelação especial de Deus. Portanto, é de máxima importância reunir suas provas escriturísticas. 1. Provas do Velho Testamento. Alguns dos primeiros pais da Igreja, assim chamados, e mesmo alguns teólogos mais recentes, desconsiderando o caráter progressivo da revelação de Deus, opinaram que a doutrina da Trindade foi revelada completamente no Velho Testamento. Por outro lado, os socinianos e os arminianos eram de opinião que não há nada desta doutrina ali. Tanto aqueles como estes estavam enganados. O Velho Testamento não contém plena revelação da existência trinitária de Deus, mas contém várias indicações dela. É exatamente isto que se poderia esperar. A Bíblia nunca trata da doutrina da Trindade como uma verdade abstrata, mas revela a subsistência trinitária, em suas várias relações, como uma realidade viva, em certa medida em conexão com as obras da criação e da providência, mas particularmente em relação à obra de redenção. Sua revelação mais fundamental é revelação dada com fatos, antes que com palavras. E esta revelação vai tendo maior clareza, na medida em que a obra redentora de Deus é revelada mais claramente, como na encarnação do Filho e no derramamento do Espírito. E quanto mais a gloriosa realidade da Trindade é exposta nos fatos da história, mais claras vão sendo as afirmações da doutrina. Deve-se a mais completa revelação da Trindade no Novo Testamento ao fato de que o Verbo se fez carne, e que o Espírito Santo fez da Igreja sua habitação. Tem-se visto, por vezes, provas da Trindade na distinção entre Jeová e Elohim, e também no plural Elohim, mas a primeira não tem nenhum fundamento, e a última é, para dizer o mínimo, duvidosa. É muito mais plausível entender que as passagens em que Deus fala de si mesmo no plural, GN 1 e 26. 11, 7, contém uma indicação de distinções pessoais em Deus, conquanto não surgiram uma triplicidade, mas apenas uma pluralidade de pessoas. Indicações mais claras dessas distinções pessoais acham-se nas passagens que se referem ao anjo de Jeová que, por um lado, é identificado com Jeová e, por outro, distingue-se dele. Ver GN 16, 7, 13, 18, 1, 21. 19, 1, 28 mililitros, 3, 1. E, também, nas passagens em que a palavra e a sabedoria de Deus são personificadas, SL 33, 4, 6, PV 8 e 12, 31. Em alguns casos mencionam-se mais de uma pessoa, SL 33, 6, 45, 6, 7, com HB 1, 8, 9, e noutros quem fala é Deus, que menciona o Messias e o Espírito, quem fala é o Messias, que menciona Deus e o Espírito, IS 48, 16, 61, 1, 63, 9 e 10. Assim, o Velho Testamento contém clara antecipação da revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento. 2. Provas do Novo Testamento. O Novo Testamento traz consigo uma revelação mais clara das distinções da divindade. Se no Velho Testamento Jeová é apresentado como o Redentor e Salvador do seu povo, Jó 19 e 25, SL 19 e 14, 78, 35, 106, 21, IS 41, 14, 43, 3, 11, 14, 47, 4, 49, 7, 26. 60, 16. JR 14, 3, 50, 14, OUS
13, 3. No Novo Testamento. E o Filho de Deus distingue-se nessa capacidade. Mt 1 e 21. LC 1, 76, 79. 2 e 17. Jô 4 e 42. AT 5, 3. GL 13 13. 4, 5. FL 13 30. TT 2 e 13, 14. E se no Velho Testamento é Jeová que habita em Israel e nos corações dos que o temem, SL 74, 2. 135, 21. IS 8 e 18. 57, 15. ES 43, 7, 9. JL 13 e 17, 21. ZC 2 e 10, 11. No Novo Testamento é o Espírito Santo que habita na Igreja. AT 2, 4. RM 8, 9, 11. UNCO 13 e 16. GL 4, 6. F2 22. TG 4, 5. O Novo Testamento oferece clara revelação de Deus enviando seu Filho ao mundo. Jô 13 16. GL 4, 4. HB 1, 6. 1 Jô 4, 9. E do Pai e Filho enviando o Espírito. Jô 14 26. 15 e 26. 16, 7. GL 4, 6. Vemos o Pai dirigindo-se ao Filho. MC 1 e 11. LC 13 e 22. O Filho comunicando-se com o Pai. MT 11 e 25, 26. 26, 39. Jô 11 e 41. 12 e 27, 28. E o Espírito Santo, orando a Deus, nós, corações dos crentes. RM 8 e 26. Assim, as pessoas da Trindade, separadas, são expostas com clareza às nossas mentes. No batismo do Filho, o Pai fala, ouvindo-se do céu a sua voz, e o Espírito Santo desce na forma de pomba. MT 13 16, 17. Na Grande Comissão Jesus menciona as três pessoas, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. MT 28, 19. Também são mencionadas juntamente em 1 12. 4, 6. 2 13 e 13. E 1 P1, 2. A única passagem que fala de triunidade é 1 Jó 5, 7, mas sua genuinidade é duvidosa, razão pela qual foi eliminada das mais recentes edições críticas do Novo Testamento. As três pessoas consideradas separadamente. 1. O Pai, ou a primeira pessoa da Trindade. O nome Pai em sua aplicação a Deus. Este nome nem sempre é empregado com relação a Deus com o mesmo sentido na Escritura. 1. Às vezes se aplica ao Deus triuno como a origem de todas as coisas criadas. 1 8, 6. F13 15. HB 12, 9. TG 1 e 17. Conquanto nestes casos o nome se aplique ao Deus triuno, refere-se mais particularmente à primeira pessoa, a quem a obra da criação é mais especialmente atribuída na Escritura. 2. Atribui-se também o nome ao Deus triuno para expressar a relação teocrática que ele mantém com Israel como o seu povo no Velho Testamento. DT 32, 6. I 63, 16. 64, 8. JR 3, 4. Mililitros 1, 6. 2 e 10. 3. No Novo Testamento o nome é geralmente empregado para designar o Deus triuno como Pai, num sentido ético, de todos os seus filhos espirituais. MT 5 e 45. 6, 6, 15. RM 8 e 16. 1 Jô 3, 1. 4. Num sentido inteiramente diverso, contudo, o nome é aplicado à primeira pessoa da Trindade em sua relação com a segunda pessoa. Jô 1 e 14, 18. 5 e 17, 26. 8 e 54. 14 e 12, 13. A primeira pessoa é o Pai da segunda no sentido metafísico. Esta é a paternidade originária de Deus, da qual toda paternidade terrena é apenas pálido reflexo. 2. O Filho, ou a segunda pessoa da Trindade. O nome Filho em sua aplicação à segunda pessoa. A segunda pessoa da Trindade é chamada Filho ou Filho de Deus em mais de um sentido do termo. 1. Num sentido metafísico. Deve-se sustentar isto contrariamente aos socinianos e aos unitários, que rejeitam a ideia de uma divindade tripessoal, veem em Jesus apenas um homem, e consideram o nome Filho de Deus a ele aplicado, primariamente como um título honorário conferido a ele. É muito evidente que Jesus Cristo é apresentado como o Filho de Deus na Escritura, independentemente de sua posição e obra como mediador.
ele é mencionado como o Filho de Deus do ponto de vista da pré-encarnação, por exemplo em João 1:14, 18, GL 4:4. B. É chamado o unigênito Filho de Deus ou do Pai, expressão que não se aplicaria a ele, se ele fosse o Filho de Deus somente num sentido oficial ou ético. João 1:14, 18, 3, 16, 18, 1 João 4, 9. Comparar com 2 SM 7:14, J 2, 1, SL 2, 7, LC 13:38, João 1:12. C. Em algumas passagens o contexto evidencia muito bem que um nome indica a divindade de Cristo, Jó 5:18, 25, HB 1. D. Embora Jesus ensine os seus discípulos a falarem de Deus e a dirigir-se a Ele como Pai Nosso, Ele mesmo fala dele chamando-lhe simplesmente Pai ou meu Pai, e com isso mostra que estava cônscio de uma relação única, singular, com o Pai, MT 6, 9, 7 21, Jó 20:17. De acordo com MT 11:27, Jesus, como o Filho de Deus, arroga-se um conhecimento único, de Deus, conhecimento, que ninguém mais pode possuir. F. Os judeus certamente entendiam que Jesus afirmava que era o Filho de Deus, num sentido metafísico, pois consideravam blasfêmia o modo como ele falava de si mesmo como o Filho de Deus. MT 26, 63, Jó 5:18, 10 e 36. 2. Num sentido oficial ou messiânico. Em algumas passagens este sentido é associado ao sentido mencionado acima. As passagens subsequentes aplicam o nome Filho de Deus a Cristo como mediador, MT 8:29, 26, 63, onde este sentido vem ligado ao outro, 27, 40, Jó 1:49, 11 e 27. Naturalmente, esta filiação e a messianidade se relacionam com a filiação originária de Cristo. É somente porque ele era o Filho de Deus essencial e eterno, que podia ser chamado Filho de Deus como o Messias. Além disso, a filiação e a messianidade refletem a filiação eterna de Cristo. É do ponto de vista desta filiação e messianidade que até Deus é chamado Deus do Filho, 2 Cor 11:31, F1, 3, e às vezes é mencionado como Deus em distinção do Senhor, Jó 17, 3, 1 Cor 8, 6. F4, 5, 6. 3. Num sentido natalício. Também se dá a Jesus o nome Filho de Deus em vista do fato de que deveu o seu nascimento à paternidade de Deus. De acordo com a sua natureza humana, ele foi gerado pela operação sobrenatural do Espírito Santo, e nesse sentido é o Filho de Deus. LC 1:32, 35 indica claramente, e provavelmente se pode inferir também de Jó 1:13. 3. O Espírito Santo, ou a terceira pessoa da Trindade. O nome aplicado à terceira pessoa da Trindade. Apesar de se nos dizer em Jó 4:24 que Deus é Espírito, o nome se aplica mais particularmente à terceira pessoa da Trindade. O termo hebraico com o qual ele é designado é ruach, e o grego é pneuma, ambos os quais, como o vocábulo latino spiritus, derivam de raízes que significam soprar, respirar. Daí, também podem ser traduzidos por sopro ou fôlego, GN 2, 7, 6 e 17, ES 37, 5, 6, ou vento, GN 8, 1, 1 RS 19 e 11, Jó 3, 8. O Velho Testamento geralmente emprega o termo Espírito sem qualificativos, ou fala do Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor, e utiliza a expressão Espírito Santo somente em SL 51, 11. E 63, 10, 11, enquanto que no Novo Testamento esta veio a ser uma designação da terceira pessoal da Trindade. É um fato notável que, enquanto o Velho Testamento repetidamente chama a Deus o Santo de Israel, SL 71, 22, 89, 18, IS 10 e 20, 41, 3. 48, 17, o Novo Testamento raramente se aplica o adjetivo santo a Deus em geral, mas utiliza frequentemente para caracterizar o Espírito. Com toda a probabilidade, isto se deve ao fato de que foi especialmente no Espírito e sua obra santificadora que Deus se revelou como santo. É o Espírito Santo que faz sua habitação nos corações dos crentes, que os separa para Deus, e que os purifica do pecado. 4.
A questão de subordinação. Claro, não há dúvida que nas formas de operação, como é tecnicamente conhecido, isto é, nas funções atribuídas às várias pessoas da Trindade, no processo de redenção, e, mais amplamente, em toda a matéria das relações de Deus com o mundo, se exprime, de forma evidente, o princípio da subordinação. O Pai é primeiro, o Filho segundo, e o Espírito Santo terceiro, nas operações de Deus, tal como nos estão reveladas, em geral, e muito especialmente nas operações pelas quais se cumpre a redenção. O que o Pai faz, o faz mediante o Filho, Rom. 2:16, 13:22, 5, 1, 11, 17, 21, f. 1, 5, ips. 5, 9, Tito 3, 5, por meio do Espírito. O Filho é enviado pelo Pai e faz a vontade de seu Pai, João 6:38. O Espírito é enviado pelo Filho e não fala de si mesmo, mas apenas leva o que é de Cristo e o mostra ao seu povo. João 17:7, segunda-feira. E temos a afirmação do próprio Senhor Jesus, de que o enviado não é maior do que aquele que o enviou, João 13:16. Nosso Senhor até declara, com clara decisão, que o Pai é maior do que eu, João 14:28. E Paulo diz-nos que Cristo é de Deus, assim como nós somos de Cristo, e Cor. 13:23, e que, assim como Cristo é a cabeça de todo varão, também Deus é a cabeça de Cristo e Cor. 11:3. Não é, porém, tão evidente que o princípio de subordinação governe também os modos de subsistência, como é tecnicamente designado. Isto é, na relação obrigatória das pessoas da Trindade entre si. A própria riqueza e variedade de expressão da sua subordinação, uns para com os outros, nas formas de operação, cria uma dificuldade em atingir a certeza de que são representados, também, como estando subordinados entre si, nos modos de subsistência. Em cada caso da aparente sugestão de subordinação, em modos de subsistência, surge a pergunta se, ou não, este pode explicar-se, afinal de contas, como sendo apenas mais uma expressão de subordinação, em modos de operação. Pode ser natural supor que uma subordinação em modos de operação se baseia numa subordinação em modos de subsistência. Que a razão por que é o Pai que envia o Filho, e o Filho que envia o Espírito, é que o Filho está subordinado ao Pai, e o Espírito ao Filho. Devemos, porém, ter em mente que estas relações de subordinação em modos de operação, podem muito bem ser a consequência de uma convenção, um acordo, entre as pessoas da Trindade, um pacto como é tecnicamente designado, em virtude do qual uma determinada função na obra da redenção é voluntariamente aceite por cada uma delas. Portanto, é muitíssimo desejável, pelo menos, que provas definitivas da subordinação em modos de subsistência sejam descobertas antes que esta seja aceite como fato provado. No caso da relação do Filho para com o Pai, há ainda a dificuldade da encarnação, em que o Filho, em virtude de ter assumido a natureza de uma criatura, em união consigo próprio, entra em novas relações com o Pai, caracterizadas por um aspecto deliberadamente subordinado.